O vídeo de hoje é para você que já ouviu falar nessa plataforma, mas ainda não tem a mínima ideia de por onde começar a se organizar por ela. Sim, o vídeo de hoje é sobre o Notion, uma plataforma 100% gratuita, voltada totalmente para a organização, seja profissional ou pessoal. Oiê, se você não lembra de mim, porque eu realmente fiquei sumida um tempinho por aqui, meu nome é Thalita e geralmente eu venho aqui falar sobre livros ou sobre a minha rotina da faculdade. Mas hoje eu vim fazer um tour bem completo sobre o Notion para você que está iniciando nele, já viu vários vídeos, mas ainda não tem a mínima ideia de realmente por onde começar a se organizar com essa plataforma. Esse vídeo é exatamente para você. Então hoje eu vim fazer um tour pelo meu Notion, mostrar como é que tá o meu planner digital e como que eu venho me organizando nele. Para você que não sabe, eu faço faculdade de jornalismo de manhã, eu faço estágio de tarde, de noite eu sou leitora, crio conteúdo, estudo programação web e muito mais. Então eu sempre fui uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E a falta de organização sempre foi uma dor de cabeça para mim. Então o vídeo de hoje vai ser mostrando para vocês como que tá o meu planner atualmente e como você pode começar a se organizar no Notion também. Bom, e eu já tô aqui com o meu Notion aberto e eu vou estar mostrando para vocês como é que tá a minha organização no momento, tá? Aqui vocês estão conseguindo ver a minha página inicial, tá? Eu acabei colocando essa imagem no início, era só para ter uma imagem aqui principal e acabou ficando. E a luzinha tava bem nessa vibe também. Então, aqui eu vou estar colocando o link desse vídeo para quem ter acesso a esse planner conseguir perceber como é que ele funciona. Então aqui nessa parte inicial, foi uma das primeiras funções que eu coloquei, foi essas 4 colunas aqui, com pessoal, diariamente, estudos, trabalho e aleatório. E aqui é onde tem todas as outras páginas linkadas ao meu dashboard, né, que é essa parte inicial aqui. Então aqui em pessoal eu tenho minha lista de desejos, que é esse desejados, tenho minhas metas e tenho um arquivo morto, que toda semana quando termina essa organização semanal eu arrasto ela pra cá. Então vai sempre ficando arquivado aqui tudo que aconteceu. Eu vou estar entrando em cada uma dessas abas com vocês, mas eu vou primeiro mostrar tudo que tem aqui no dashboard. E aí na aba diariamente, que é essa aqui, eu tenho o meu controle de hábitos, que é justamente abas que eu entro diariamente. Então aqui eu tenho meu controle de hábitos, tenho minhas abas dos exercícios e eu tenho a aba meu dinheirinho, que no caso é o meu controle financeiro. Na aba estudos trabalho eu tenho minha aba do curso de jornalismo e eu tenho essa aba de cursos, tanto que eu faço por fora da faculdade quanto cursos para o estágio, etc. Então, tem também a aba aleatório, que é a minha biblioteca, no caso o meu planejamento de leitura, o meu controle das minhas leituras, etc. É como um habit tracker, sendo que para as minhas leituras em específico. Aí aqui embaixo eu tenho a página da minha criação de conteúdo, que é justamente onde eu organizo toda a criação de conteúdo, tá, das minhas redes sociais. E aqui eu tenho anos anteriores, que é justamente o meu planner dos anos anteriores. Aí descendo um pouco, eu tenho esse calendáriozinho aqui, que serve para me basear no dia da semana, já que aqui em cima não tem. Aí aqui nessa aba da esquerda, começa com o calendário, logo em seguida eu tenho linkado o calendário mensal, com uma página só para ele. Eu tenho essa parte de objetivos do mês, no caso eu separei, eu coloquei, né, 3 objetivos para o mês, e aí eu vou agora para a aba do meio, antes de ir para a aba final. Aqui eu tenho o vídeo e afins, que é justamente o meu planejamento semanal. Aqui eu tenho esse botão de adicionar uma nova semana, e eu vou estar explicando tudo para vocês mais pra frente, porque a gente vai voltar para cá. Aqui eu tenho a minha semana, o meu planejamento semanal, e eu decidi fazer assim. Eu tenho essa tabela com tarefas gerais, eu já tenho uma data, certo, para acontecer, mas que ainda não tem uma semana, sabe? Eu não vou colocar ela numa semana específica, mas eu preciso lembrar dela sempre que eu entrar aqui. Eu consigo definir o nível de urgência, etc, para ela. E aqui, para a coluna da direita, eu tenho um reloginho. E eu não sei, literalmente só por colocar mesmo, e uma to-do list do mês. Então aqui eu tenho coisas que eu quero fazer esse mês, mas que ainda não tem uma data fixa para acontecer. E aqui embaixo eu tenho cadernos e extras, que é justamente onde eu coloco meus estudos de idiomas. E eu tenho aqui uma aba de cursos, que também era para mim controlar os cursos, etc. Mas eu acabei depois criando a página só de cursos. Então, a minha dashboard tá assim,
certo? E eu gosto bastante dela porque ela é mais clean, mas tem tudo ao meu alcance. Começando pela aba pessoal, eu tenho aqui a minha página de desejados, e é onde eu coloco o que eu quero e o que eu preciso. Então, aqui eu coloquei coisas que eu quero comprar, aqui eu vou colocar o link delas. Então, por exemplo, eu quero muito comprar uma bolsa ainda, então eu vou colocar aqui a bolsa, o link dela é esse aqui, deixa eu copiar. E o valor dela, no caso ela é R$99. Então, aqui está a bolsa. Então, você também pode adicionar mais funções aqui. Então, por exemplo, se você quiser adicionar um checkbox para quando eu comprar, eu dou check. Então, comprei a bolsa, vou dar check nela. Então, realmente é uma coisa que eu vou acabar deixando aqui, na real. Bem bacana. Mas você tá vendo que é totalmente personalizável no Notion. Você pode criar algo, mas você também pode adicionar funções, excluir funções, sempre que quiser. E aí abaixo eu tenho as coisas que eu preciso. No caso, coisas que eu estimei que eu preciso. E uma delas é a CNH. Eu pretendo muito tirar minha CNH ou esse ano, ou ano que vem. Ainda não tenho uma data específica. Mas eu andei pesquisando e eu vou colocando aqui o que eu preciso. Então, ela é bem simples, essa aba. Eu tentei deixar o mais simples possível, é realmente só para você ter uma visão do que você quer e do que você precisa. Aqui logo abaixo eu tenho minhas metas, então é realmente uma aba mais simples também que eu deixei. E, por exemplo, lá eu coloquei que eu quero tirar minha CNH, é uma meta tirar minha CNH. Qual é o tipo de meta? É uma meta pessoal. Então, aqui eu consigo preencher agora os passos para eu alcançar essa meta. Então, primeiro eu tenho que juntar dinheiro, no caso, reservar dinheiro para isso. Então, foi uma aba que eu tinha preenchido, mas eu acabei tirando porque eu já tinha colocado aqui. Então, tentei deixar essa parte realmente bem objetiva, igual a dos desejos, justamente para me ter realmente um controle, uma visão mais clean das minhas metas. E aqui abaixo, como eu disse, tem um arquivo morto, que é justamente o arquivo das semanas que foram passando. Eu coloquei no januário, foi realmente uma brincadeira minha, mas aqui vocês podem ver que tem as semanas anteriores. E aqui eu deixei o modelo semanal também. Então, se você quiser só copiar direto para aquela aba, eu posso também. Seguindo para a próxima coluna, que no caso é a diariamente, eu tenho o controle de hábitos, um controle de exercícios e o meu controle financeiro. Então, essa é a minha página de controle de hábitos, tá? Aqui a gente tem todos os hábitos que eu controlo durante o mês, ou que eu tento controlar durante o mês. Então, aqui no caso fica um progresso, então à medida que eu for marcando, ele vai me mostrando aqui o progresso dos meus hábitos, como é que tá indo. E aqui eu adicionei os dias do mês e adicionei os 4 hábitos que eu tô controlando ultimamente. Então, por exemplo, hoje é dia 1 de março e eu consegui beber água, consegui escrever no meu diário, consegui estudar. Então, ele me dá aqui uma média do que eu fiz. Aqui também eu coloquei um controlador de humor, então eu consigo selecionar como foi o meu dia. Foi um dia muito bom. Então eu consigo colocar aqui. E eu também adicionei um controlador de tempo de tela, porque eu percebi que eu estava passando muito tempo no celular e eu queria justamente controlar isso. Então, digamos que eu já passei 2 horas e 30 minutos no celular, então eu vou adicionar aqui e eu consigo justamente perceber durante o mês qual foi a minha média de tempo de tela para me conseguir reduzir ela. Aqui já está o mês de março, porque eu já arquivei o mês de fevereiro. Mas eu consigo tranquilamente adicionar um novo mês com esse botão aqui. Esse botão ele também é totalmente personalizável. Esse é um template button, então você consegue adicionar um digitando barra e procurando por template button. E você consegue criar o seu tranquilamente. Aqui você consegue nomear ele e aqui você vai colocar o que ele vai criar quando você clicar nesse botão. Então, uma coisa que eu quero falar logo com vocês é que nesse botão a gente não consegue criar colunas. Então, no caso, a gente teria que criar todo o template fora para poder arrastar ele aqui para dentro. No caso, se eu quiser arrastar esse template aqui para dentro, eu consigo. Então, é assim que a gente faz um botão desse. E aqui eu já criei o botão do novo mês. Então, sempre que terminar um mês, eu já crio o outro e arquivo o que passou. Então, aqui eu já tenho todos os hábitos que eu ainda tinha mês passado
e eles vão estar aqui automaticamente. Ah, mas eu mudei um hábito aqui. Então, eu posso só vir aqui no botão, eu vou apagar o que eu tinha e eu vou arrastar aqui pra dentro o novo. E pronto, aqui tá o meu novo controle de hábitos. Terminei, clico em Close e pronto. A gente vai ter também o controle de exercícios. Eu parei de me exercitar esse ano, mas é o que eu quero voltar, então tá aqui, em algum momento vai acontecer. Aqui a gente tem um controle semanal, em que a gente vai marcar os dias que fez, que treinou, né, na semana, e aqui a gente vai colocar o dia, né, que começou a semana. Aqui, no caso, seria para me colocar uma frase motivacional, acabei não colocando, porque realmente não mexi nessa parte, eu só criei e deixei aqui porque eu ainda pretendo voltar a treinar. Aqui, no caso, seria para colocar minhas metas, no caso, minha meta é manter o peso, ou ganhar peso, ou seja lá o que for. E aí, por diante, você vai definindo suas metas com o treino. Aqui a gente tem um calendário para controlar os treinos, no caso, digamos que eu fui para a academia dia 25, então aqui eu posso colocar a data que eu fui, aqui eu tenho a descrição de como foi o treino, a duração, o horário que eu treinei, e aqui eu vou montar o plano de treino, no caso eu vou adicionar o exercício, desenvolvimento de ombro, o foco é em superiores, quantos sets eu fiz, e aí tudo isso eu posso adicionar aqui. A duração do treino foi de 2 horas. E quantas repetições eu fiz? 15 em cada set. E aí eu acabei transformando essa aba em um template. Então, sempre que eu crio um novo dia, é só vir aqui e adicionar um template. E você pode criar um novo template clicando aqui, você vai colocar tudo que você quer que tenha nele e vai voltar. Então, sempre que você precisar criar um novo dia, você só precisa clicar no template que você criou e ele vai automaticamente fazer o upload do que você já tinha adicionado no template, no caso eu tinha adicionado a tabela. Então é uma função bem bacana, você não precisa estar toda vez que você criar um novo dia, você criar novamente toda aquela página do zero, você já tem ela ao seu alcance. E aí seguindo a gente tem a página Meu Dinheirinho. Eu não vou estar mostrando essa página por completo para vocês, mas eu vou estar mostrando a página do controle financeiro limpa. Essa é a exata página que eu tenho lá no Meu Dinheirinho, sendo que essa aqui ela está completamente limpa. E aí eu consigo mostrar mais certinho pra vocês, sem precisar borrar nada. Mas aqui a gente vai colocar a data daquela entrada, digamos que amanhã eu receba o meu salário do estágio, certo? Aqui eu vou colocar o valor, certo? E é isso. Aqui eu vou colocar todas as entradas que eu tive no mês. E aqui eu vou colocar as saídas. Então, aqui em cima a gente tem as entradas, logo abaixo a gente tem as saídas. Então, aqui eu vou estar selecionando, né, a data do que eu comprei. O que eu comprei foi um livro da faculdade. A categoria vai ser educação. E o valor, digamos que foi R$50. Então, se você perceber, automaticamente aqui nas categorias, ele já me disse que eu gastei R$50 com educação esse mês. Aqui eu estou filtrando pelo mês, então a data é depois de fevereiro. Quando chegar o próximo mês, eu vou filtrar por depois de março. E automaticamente ele tira tudo que foi de fevereiro. Então, a gente também tem essa opção de personalizar. E para personalizar assim, gente, a gente vem em filtro, adicionar filtro. Então, ele vai abrir essa parte aqui. E aqui eu vou adicionar uma regra de filtro. E aí a regra de filtro que eu adicionei foi pela data. A data é depois, a data também pode ser antes e a data também pode ser ela própria. E aí aqui a gente tem a opção de ser hoje, de ser ontem, de ser amanhã, de ser daqui a uma semana, de ser daqui a uma semana a partir de hoje, de ser há um mês atrás ou de ser um mês daqui pra frente. Ou de ser uma data customizada. Aqui eu coloquei uma data customizada. E a data é depois do dia 1º de fevereiro. Então, tudo que eu for colocar depois do dia 1º de fevereiro vai aparecer aqui. Aqui eu tenho as categorias das minhas compras. Eu sempre posso adicionar aqui uma nova categoria. Então, a nova categoria vai ser compras inúteis. E ela já vai estar adicionada aqui. Então, a nova categoria já vai estar aqui, gente. Tá vendo? Compras inúteis. Então, você sempre também pode estar adicionando novas categorias.
Aqui eu tenho um mensal, então ele me mostra um apanhado das minhas compras no mês. Então, digamos que no mês de janeiro eu comprei a assinatura do Kindle Unlimited, no mês de fevereiro eu comprei um livro da faculdade. Então ele vai estar me mostrando aqui nessa parte mensal. Então no histórico, logo abaixo, ele me mostra tudo que eu venho comprando no ano de 2023. E aqui você consegue também ter o controle dos anos que já passaram. E aqui tem um banco de dados, que é justamente as categorias e as despesas também, tá vendo? Que é justamente aquela parte lá das saídas. Então, esse é o meu controle financeiro. Seguindo para a próxima coluna, eu tenho aqui o do meu curso, no caso do curso de jornalismo, você pode estar renomeando e colocando o curso que você faz, etc. Aqui eu tenho os meus afazeres, então eu tenho um afazer esse mês que era selecionar as cadeiras do P2, eu já selecionei, acabei esquecendo de marcar aqui. E aqui também eu tenho links importantes, coisas que eu tenho para entregar, minhas anotações, leituras recomendadas e as disciplinas. As disciplinas, elas ficam num banco de dados, então eu crio os cadernos para elas na forma de galeria e crio um banco de dados. E aí aqui eu posso só alterar o nome da disciplina. Deixa só metodologia. E já alterei no banco de dados. Então, quando eu vier aqui, não vai estar mais metodologia do trabalho científico, vai estar só metodologia. E é justamente isso, a gente tem essa automatização, né, de estar podendo mudar quando quiser. Aqui embaixo tem o período passado, mas ele é basicamente isso. Aqui em entregar, eu já tenho todas as coisas que eu tenho para entregar de cada uma das disciplinas. Então, em ética, eu já tenho as 3 avaliações que eu vou ter nesse semestre e o que cada uma delas vai ser. Ainda não tem data, porque a professora ainda não definiu data. Mas enquanto for finalizado, eu posso automaticamente dar um check aqui e ele vai ser movido para último lugar, pois foi assim que eu configurei. Aqui em anotações, a gente vai ser redirecionado novamente para um banco de dados. Então, aqui é a minha aba de anotações, então é onde eu vou colocar tudo que eu tenho que revisar e etc. Então, aqui eu posso adicionar o nome do material que eu tenho que revisar, quando eu vou revisar, então digamos que eu vou revisar dia 2 de março, o material eu posso também estar linkando aqui como um arquivo ou como um link para uma pasta ou algo do tipo. Aqui eu também posso estar colando algum URL referente a essa revisão. E é isso, tudo vai ficar aqui controladinho. Abaixo eu tenho as leituras recomendadas, então aqui eu posso estar colocando leituras recomendadas pelo meu professor. E aqui eu vou colocar o título, o autor, o status, o andamento das páginas, a quantidade de páginas que tem. E aqui automaticamente ele faz um cálculo de quanto que eu já li, qual foi o meu progresso. E aqui eu posso também estar colocando a disciplina dessa leitura. Então, eu realmente consegui deixar bem completo com tudo que eu preciso a respeito do curso. Na próxima aba é uma aba de cursos que eu faço, então aqui eu consigo deixar todos os cursos que eu estou fazendo no momento, tá? E, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Aqui eu consigo também ter um controle das minhas anotações desse curso e também das trilhas que eu estava fazendo desse curso. E aí eu consigo controlar qual é a tarefa, né? Qual é a trilha, qual é a data que eu quero finalizar, qual o status que está, de onde é essa trilha, se tem algum arquivo eu posso também estar deixando linkado aqui e se eu já fiz. E aqui eu posso deixar observações. Então, todas as outras páginas são dessa mesma forma. A diferença é só os temas dos cursos. Então, aqui a gente consegue controlar todos os cursos que está fazendo no momento. Na última coluna eu tenho a minha biblioteca, que é basicamente o meu planejador de leituras. E aí eu tenho aqui o que eu estou lendo, o que eu quero ler e o que eu já li. Então, eu vou basicamente adicionando aqui. Eu posso colocar a foto da capa, que tá horrível aqui, mas não vem ao caso. O status da leitura, qual é o autor, qual é a descrição, qual o gênero desse livro, então eu consigo também trocar tudo isso. Aqui eu consigo colocar o total de páginas, a página atual, o progresso, se já finalizei a leitura, qual foi a nota. E aqui também posso estar colocando o sumário. Aqui eu posso estar colocando quotes relacionados, eu não tenho nenhum, porque eu não coloquei nenhum quote dele. Mas é basicamente isso. E aí eu vou colocar se ele já foi lido, se eu vou ler ou se eu estou lendo. Quando eu mudo aqui o status, ele também muda de lugar. Então, tá vendo que ele já sumiu daqui? Porque ele já veio pra cá. Ou seja, ele reconhece que eu estou lendo o livro no momento.
Aqui eu também posso adicionar direto aqui, tá? O livro que eu vou ler e já adicionar uma pequena descrição e o autor do livro. Aqui eu tenho as minhas citações, então posso estar adicionando citações aqui de livros recentes, todos os livros e os meus livros favoritos. E aqui eu tenho os gêneros dos livros. Eu também posso estar criando um novo gênero, então digamos que seja um romance policial agora. Então, quando eu for adicionar lá o livro, eu já vou ter a categoria, o gênero, no caso, romance policial agora também. Então, é assim que tá ficando a minha biblioteca. Ela tá desatualizada porque eu tava atualizando só o Scooby e eu li só um livro depois que eu atualizei. Então, por enquanto ela tá assim. Aqui eu tenho minha aba de criação de conteúdo, que é onde eu controlo todo o conteúdo que eu crio. Então, aqui eu acabei tirando para deixar limpo para mostrar melhor para vocês. Mas aqui eu tenho a aba 2023, que é justamente as criações de conteúdos relacionados a 2023. Então aqui eu tenho o calendário de conteúdo. Eu vou estar adicionando aqui, por exemplo, a ideia do vídeo. A ideia do livro é resenhar A Razão do Amor. Qual é a plataforma que eu vou colocar essa resenha? Vai ser no Instagram, TikTok, YouTube ou blog? Vai ser no Instagram. Qual a data que eu pretendo publicar? Digamos que na terça. É um publi ou não? E aqui não foi um publi. Aqui eu vou colocar o gênero, é uma resenha, mas poderia ser um vlog, poderia ser algo referente à faculdade, uma conversa, uma rotina, etc. Aqui eu marco quando ele foi publicado e automaticamente ele é movido para último. E aqui eu coloco o link do post. Então, é basicamente isso, é onde eu consigo controlar todo o conteúdo que eu estou criando. Aqui eu coloquei uma imagem que eu basicamente baixei e indexei aqui. Aqui eu tenho as minhas metas e as minhas 2 metas por enquanto são essas. Mas se eu tiver uma nova meta, eu posso só clicar nesse botão e adicionar aqui a minha nova meta. Então esse botão é a mesma coisa que aquele botão do controle de hábitos, a gente consegue editar. E aqui eu basicamente coloquei para adicionar uma nova tarefa. Adicionar nova tarefa. E é basicamente isso. Aqui embaixo a gente tem aquela mesma dashboard lá do início. E aqui eu tenho um banco de ideias, então eu posso estar adicionando ideias aqui. Então, digamos que eu tenho ideia para gravar um vídeo sobre meu Notion. Então, eu vou estar colocando a ideia aqui. Então, é basicamente isso, o meu planner de criação de conteúdo. Ele é bem simples, mas é bem objetivo e é justamente o que eu preciso no meu dia a dia. Voltando para o dashboard, a gente tem aqui a semana. Então, a semana ela fica nesse toggle list, que é essa lista suspensa. Então, aqui eu coloco o dia que iniciei essa semana e o dia final dessa semana. Então, hoje, teoricamente, foi o último dia dessa semana. E aqui eu coloco as minhas tarefas da semana. Então, tudo que eu tenho para fazer durante a semana, eu já tenho tudo linkado aqui. Então, hoje eu tinha para gravar o vídeo do Notion e eu estou gravando o vídeo do Notion. Então, é isso. Basicamente isso, é uma to-do list gigante. Mas eu também consigo usar outras coisas. Eu consigo colocar outras funções aqui. Então, digamos que eu quero colocar uma lista numerada. Eu vou colocar aqui. Quando eu tô trabalhando, quando é coisa do trabalho, eu sempre coloco aqui minhas otimizações. Então, ela sempre fica na lista suspensa e eu consigo colocar uma to-do list aqui dentro. E aí eu vou dando check nas contas que eu já otimizei. Então, ela fica sempre nessa lista suspensa. Acabou essa semana, eu posso apenas mover aqui para o arquivo morto e criar uma nova semana, adicionar uma nova semana. E aqui eu sempre deixo em vermelhinho, que é para me lembrar de mudar o dia dessa semana. Então, essa semana vai do dia 26 até o dia, não ter a mínima ideia, até o dia 1º de março. Então, é basicamente isso. Eu criei uma nova semana e tem aqui já todos os dias da semana com aquele mesmo template semanal que tem lá no arquivo morto. E aqui em tarefas gerais é basicamente uma tabela que eu consigo colocar tarefas que eu já tenho uma data específica para elas e eu vou começar elas. Então, digamos que seja lançar planner digital. Para quando vai ser essa tarefa? Eu lanço para o dia 8 de março. O status da tarefa, eu estou em andamento com ela, eu estou finalizando algumas coisas. E a urgência dela eu consigo definir em 3 níveis. Então, digamos que é algo que é mais ou menos urgente. Então, essa
é a aba semanal que eu desenvolvi para mim e é algo que eu sinto que ficou totalmente funcional, de acordo com o que eu preciso. Ela é bem clean, bem objetiva. Aqui do lado, como eu falei para vocês, eu tenho a to-do list de fevereiro. Então, aqui eu tenho, digamos, essas duas tarefas para esse mês, essas duas coisas que eu quero fazer esse mês. E eu quero adicionar uma nova, eu vou apenas no botão, né, no template button de adicionar uma nova tarefa e vou adicionar uma nova tarefa. Então, a nova tarefa é comprar livro de ética. Até aqui é a minha nova tarefa, marquei ela, depois eu posso só excluir essa tarefa. Então, ficou bem objetiva essa primeira parte. Aqui, como eu falei, eu tenho um calendário mensal e é justamente o calendáriozão do mês todo. Então, eu posso estar adicionando aqui já as coisas que eu quero fazer nesse mês de fevereiro. E aqui embaixo eu tenho também as mesmas funções que a gente tem aqui dos lados, aqui nas colunas. Então, essas mesmas funções são aquelas lá do calendário mensal. E aí aqui eu tenho cadernos e extras, que é a última aba do meu dashboard. E aqui eu tenho o meu caderno de idiomas, que eu estudo alemão. E aqui é a aba de cursos que eu estou fazendo. Então, eu estou fazendo o curso Discovery da Rocket City. E aqui eu estou matriculada, a duração é indefinida, porque eu realmente não sei quanto tempo vai durar. Mas digamos que o prazo que eu defini foi para terminar até final desse ano. Então, quando eu terminar, eu só venho aqui e marco com o check. Então, ele vai automaticamente sumir quando eu marcar. E aí aqui eu posso estar adicionando o link. Eu não adicionei o link porque eu já deixei nas minhas abas de favoritos. Então não precisa adicionar o link, mas você pode estar adicionando o link aqui. E é isso. Esse é o meu planejador do Notion. Gente, sobre o Notion, né, vocês viram agora todo o meu template. E falando um pouquinho sobre a organização. A organização passou a ser um tópico muito presente na minha vida depois que eu entrei na faculdade e que logo em seguida eu comecei a estagiar. Então foi quando eu percebi que se eu realmente não parasse para organizar a maior parte dos aspectos da minha vida, não ia funcionar, as coisas não iam ir para frente da forma como deveriam. Porque eu realmente comecei a me sentir estagnada, eu comecei a sentir que eu não tinha nenhum tipo de controle em todas as coisas que eu vinha fazendo. Então eu parei e tentei deixar o meu Notion o mais objetivo possível, tentei deixar o meu planejamento o mais objetivo e funcional possível. Então hoje em dia eu realmente é mais clean, é mais objetivo com as coisas que eu preciso organizar no meu dia a dia e que eu preciso ter total controle. Então, uma das coisas que eu amo no Notion é justamente isso, essa total personalização das coisas que você consegue criar, de tudo que a gente consegue desenvolver no Notion e depois conseguir editar e ir alterando. Conforme a nossa rotina vai mudando, conforme coisas novas vão acontecendo na nossa vida, a gente consegue ir alterando tudo isso no nosso planner. Então, para mim, hoje em dia, esse é um dos maiores benefícios de ter um planner no Notion. Então, agora que você já sabe como o Notion funciona e como você consegue se organizar nele de cabo a rabo, eu vim te contar que esse planner digital que eu acabei de mostrar para vocês, ele tá disponível para compra, tá? Por apenas R$ 29,90. O link tá aqui na descrição para você tá indo lá, conferindo mais coisinhas a respeito desse planejador, de como ele foi desenvolvido e de todas as funções que tem nele. Como vocês já viram nesse vídeo, ele é super completo, serve para todas as nossas necessidades, desde os estudos, desde a nossa rotina, tem controle de hábitos, serve para a gente controlar as coisas do nosso trabalho e muito mais. Então, você consegue personalizando ele a partir das suas necessidades. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, também não esquece de se inscrever aqui no canal, é muito importante para mim ter você por aqui. As minhas redes sociais também vão estar todas linkadas aqui embaixo, então se você quer ficar mais por dentro de organização, da minha rotina da faculdade e de leituras, não esquece de me seguir nelas, eu tô sempre postando conteúdo por lá. Em breve vai estar vindo mais vídeos aqui no canal. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau!